muito comum em sala de aula alguns alunos perguntarem qual é a minha noção, o meu conceito de filosofia. Essa é uma pergunta que permeia todos aqueles que filosofam, todos aqueles que se interessam pelo estudo da filosofia, e é exatamente essa cobrança. Afinal de contas, para você que estuda filosofia ou que age filosoficamente ou filosofa, o que é a filosofia? Bom, antes de eu apontar aqui nesse vídeo o meu conceito de filosofia, que é carregado de alguma forma a minha formação como historiador, e sabendo, partindo da premissa de que filosofia, filosofar e história da filosofia caminham juntos, né? Antes disso, é útil colocar para aqueles que ainda não sabem que o termo filosofia é a reunião de dois termos, philos e sophia. Philos vem da palavra grega que significa amizade, e sophia significa saber. Tanto é que a palavra sofisma ou sofistas são aqueles que acham ou que agem como se soubessem de tudo. São sofistas, aqueles que agem por sofismas. Então, a palavra sofia, ela significa conhecimento, sabedoria, coisas assim. Logo, o filósofo ou a filosofia é aquela área, né, do saber aonde aquele que a estuda, aquele que a pratica, que vive o seu dia a dia, de alguma forma é alguém que prima pelo saber, prima por conhecer. Isso é um ato filosófico, é a busca pelo conhecimento, a busca pela sabedoria, né? Então, o termo filosofia, ele nos remete a essa lógica de uma busca, de uma ligação, né, entre o homem, o sujeito e o conhecimento e a sabedoria, a aquisição de conhecimento ou a busca de conhecimento. Ok? Então, partindo dessa premissa, é importante mostrar para vocês a minha visão de filosofia. Na minha concepção, não existe uma filosofia no singular. O que existe são filosofias. Elas têm as suas particularidades dentro do tempo e espaço e significam momentos distintos do conhecimento filosófico. As filosofias, elas são compreendidas por mim como, digamos assim, um processo de 6 categorias, vamos assim colocar, né? Nós temos a pré-filosofia, a filosofia antiga, a filosofia acadêmica, a filosofia como ação, a filosofia como método e a filosofia engajada. Essa é a minha concepção de filosofias, de que não há a filosofia como uma singularidade, no singular, mas ela existe numa pluralidade. São filosofias. A pré-filosofia, no caso, é o início, é o desenvolvimento inicial do pensamento filosófico encontrado lá nos ditos filósofos pré-socráticos, como Pitágoras, como Parmênides, Heráclito, Zenão e tantos outros lá no mundo grego. A filosofia antiga compreende os filósofos gregos pós esse grupo inicial, que sai de uma filosofia cosmológica, que vai querer entender a formação do universo e da matéria e de tudo, para aproximar a filosofia das questões humanas. É a filosofia antiga em Sócrates, em Platão, em Aristóteles, e isso se estende à filosofia romana, com os estoicos, no caso Marco Aurélio, com a filosofia dos cínicos na Grécia ainda, com a filosofia de Epicuro, epicurista, ok?
Isso se estende com a filosofia medieval, que faz uma aproximação com o cristianismo, no caso Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, ou mesmo Anselmo. Além disso, nós temos a filosofia acadêmica, que se confunde com a filosofia moderna, iniciada por René Descartes, e depois ela leva prosseguimento com Voltaire, no caso do iluminismo, da Lumière, né? Da Aufklärung em alemão, né? A Lumière, o iluminismo, né? Esse período, o racionalismo também se encaixa nessa filosofia acadêmica, que recebe esse nome de acadêmica porque é quando a filosofia realmente ela adquire um saber técnico, uma linguagem técnica e acaba adentrando o mundo da universidade. É a filosofia, no caso de Kant, de David Hume, de Hegel, ok? É a filosofia acadêmica. Nós temos aí agora uma série de denominações que eu chamo de atitudes filosóficas, que é a filosofia como ação, a filosofia como método e a filosofia engajada. A filosofia como ação é justamente quando a gente percebe isso quando a pessoa fala a minha filosofia de vida, ou seja, a maneira pela qual eu encaro a vida e levo a minha vida, os meus valores. Então, isso pode ser entendido como uma filosofia como ação. A filosofia como método, ela pode ser compreendida quando nós falamos assim, a minha filosofia de trabalho é esta. Muito comum hoje até no meio futebolístico, a minha filosofia de trabalho é assim, assim, né? Ou seja, é um método. Como é que eu faço as coisas? Como fazer as coisas? Ok? E por fim, a filosofia engajada, que eu também afirmo como filosofia como transformação individual ou social. É a filosofia preocupada com a transformação do indivíduo ou então com a transformação da sociedade. Um filósofo preocupado com a transformação do indivíduo seria, por exemplo, Nietzsche, Sartre, e um filósofo preocupado com a transformação da sociedade, nós poderíamos colocar Marx como um filósofo. São filósofos mais à esquerda, esses que eu coloquei aqui como uma filosofia engajada, seja de uma transformação social, no caso de Marx, ou mesmo numa transformação individual, no caso de Nietzsche.